A paz do Senhor, professor e professora da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui em mais uma pré-aula da turma dos pré-adolescentes, a última aula do trimestre, do último trimestre de 2024, com o tema A Recompensa por Fazer o que é Certo. Você está aqui no canal da DMDF, presidida pelo nosso pastor Douglas Batista, e a Escola Bíblica Dominical sob a coordenação da missionária de Lei Batista. Como você pode ver, na nossa última pré-aula, nós estamos aqui com um cenário mais festivo, porque é o momento de celebrar com nossos alunos, porque até aqui a mão do Senhor esteve conosco, eles estiveram conosco aqui nas aulas, nossos alunos abençoados, Deus foi conduzindo cada coração e é motivo de se alegrar. Então, que você possa preparar a sua aula com alegria, preparar a sua turma, orar por cada aluno seu e agradecer a Deus, porque chegamos ao fim de mais uma revista, de mais uma jornada de aprendizado, com os nossos pré-adolescentes. E eu queria começar essa pré-aula orando por você, professor, professora. Querido Deus, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor conduziu cada filho, cada filha tua, Senhor. Obrigada, Pai, porque Tu tem nos capacitado, Senhor, Tu tem nos dado, Senhor, a oportunidade de servir através do ensino. Abençoa os nossos alunos, Senhor, cada classe, Senhor, da Escola Bíblica Dominical em todo o Brasil, Senhor. Abençoa cada coraçãozinho, Senhor, que essas lições valiosas, Pai, que nós podemos estar aqui ministrando, Senhor, que elas possam, Pai, ser aplicadas aos corações deles, Senhor, que eles possam, Senhor, carregar este conhecimento, Senhor, que eles possam frutificar, Senhor, a vida espiritual deles, Senhor, para que sejam, Senhor, luzes aqui na terra, Senhor, para que sejam, Senhor, servos teus, servos e servas, Senhor, que deem bom exemplo, Senhor, que sejam verdadeiros cristãos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus nós te agradecemos. Amém. Então, como eu falei, professor e professora, nossa lição 13 traz como título a recompensa por fazer o que é certo. E fechando todos os conselhos que nós falamos para os pré-adolescentes, que é o tema da revista, dos sábios conselhos, fechando exatamente esse ciclo da recompensa, deles seguirem esses conselhos para a vida deles. Ainda que sejam pré-adolescentes, não sejam ainda a vida adulta, eles já podem sim ter entendimento do valor que esses conselhos aplicados à vida deles podem trazer e podem transformar a vida deles, o rumo da vida deles, tanto no ministério como na vida secular e principalmente como embaixadores, como servos de Deus aqui na terra. E aqui a lição ela traz aqui como o versículo base, está em Colossenses 3, verso 24. Lembrem que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que Ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. Então, nessa lição, eles vão entender a completude, a recompensa de tudo aquilo, todos os conselhos que eles aprenderam ao longo da revista e que sim, eles trarão a verdadeira recompensa para a vida deles. Incentive-os a ler, como temos falado aqui, a leitura devocional ao longo da semana, E, como eu falei, já sendo a última aula, que você possa ao longo da semana estar relembrando, estar fazendo algo especial para que eles possam estar nesta última aula presentes. Ligue para os pais deles, se eles já tiverem um contato, entre em contato com eles para falar que vai ter uma aula especial de desfecho da revista, que eles possam talvez levar algum lanche ou você preparar algum lanche para eles, fazer um amigo secreto, ao final da aula, cada um leve um chocolate, para poder fazer um sorteio entre os presentes e fazer essa entrega, enfim. Faça com que essa aula seja um momento de celebração, porque eles chegaram até o final da revista. E prosseguindo aqui com a nossa revista, temos o tópico 1, fazer o que é certo é alegria para o salvo. O comentarista ele traz uma abordagem muito interessante, muito valiosa, de nós aplicarmos esse entendimento do valor desses conselhos cristãos para a vida deles na nossa atualidade, do mundo de hoje. E aqui fala exatamente isso, que há uma inversão de valores aqui no subtópico 1. Então, para que eles entendam que tudo que nós falamos ao longo desse trimestre são valores que são para a vida toda e são eternos, são valores, como fala aqui, imutáveis.
Então você fale para eles que nós vivemos numa sociedade que ela tem tentado inverter os valores. O que é inverter? Dizer que o que é certo é errado, o que é errado é certo, dizer que algo é certo a depender da situação, a depender da pessoa, que cada um tem a sua verdade, mas que tudo isso são mentiras do inimigo. Isso não é a verdade que a palavra de Deus nos proclama, nos ensina. O Senhor, ele não muda. Então isso é muito valioso que você explique para eles de forma bem detalhada. O Senhor, ele não muda, ainda que a sociedade, ainda que a cultura diga que algo que está na palavra de Deus não é certo, é errado. Aí você pode comparar com ele. Nós temos leis que são compatíveis com a palavra de Deus. O que é compatível com a palavra de Deus? Exemplo, matar outro ser humano. Além de Deus condenar, né? Não matarás, como está até no Decálogo, está nos 10 mandamentos, há uma lei aqui no Brasil que condena você matar outra pessoa, você será preso, é um crime. Mas nem sempre há uma compatibilidade, nem sempre a cultura, nem sempre as leis, elas retratam toda a verdade da palavra de Deus. Então você explique para eles que às vezes a sociedade ela inverte e tem que ter muito cuidado, porque o guia deles, a orientação deles tem que ser conforme a palavra de Deus, porque ela não muda, porque o nosso Deus não muda. Então, o que é certo é certo hoje e eternamente. O que é errado hoje e eternamente. Fale para eles sobre a honestidade. Vocês já perceberam que quando alguém devolve, acha um dinheiro, uma grande quantia de dinheiro e devolve, entrega para a polícia, devolve para o seu dono, vira até às vezes notícia, né, no noticiário, no jornal, né, algo assim que todo mundo, como se fosse uma coisa diferente, uma coisa inusitada. Por quê? Porque a honestidade, que é um valor que Deus, né, proclama para que nós sigamos na nossa vida, na sociedade de hoje, ela é tida como um valor que está, uma virtude que está perdendo o valor. Mas para Deus a honestidade sempre será algo certo, sempre será algo que o servo de Deus, a serva de Deus tem que ter como um valor, tem que ter como uma regra de conduta. Então você explique para eles que há essa diferenciação, que muitas das vezes a sociedade vai entender que algo é certo, enquanto a palavra de Deus não, mas que nós devemos sempre ter como nosso guia, nossa regra de fé, a nossa regra de conduta, de comportamento, a palavra de Deus. Aqui no subtópico 2 fala uma sociedade que relativiza a verdade. Então seguindo esse mesmo, né, essa mesma linha do estudo aqui do subtópico A, que a palavra de Deus ela não muda. A Bíblia fala que nenhuma vírgula passará. Tudo que está lá se cumpriu e se cumprirá. As promessas do Senhor todas, a vinda do Senhor Jesus que foi anunciada há milhares de anos antes, centenas de anos antes de Senhor Jesus, ele vir encarnado, né, através de Maria, ela se cumpriu. E tudo mais que está acontecendo ainda hoje está se cumprindo, estava na palavra de Deus, os fins dos tempos. Então a palavra de Deus ela não muda e ela vai se cumprir perfeitamente. A Bíblia fala que tudo passará, mas a palavra de Deus não passará. Então fale para eles, olha, na época do seu tataravô, do seu bisavô, do seu tataravô, da sua avó, a palavra de Deus, o que era certo naquela época para eles, continua sendo certo hoje, conforme a palavra de Deus. Ainda que passem os tempos, as gerações, a palavra de Deus sempre será a nossa regra de fé e de conduta. Sempre será a revelação perfeita de Deus para nós. E no subtópico C, prosseguindo, o salvo sempre faz o que é certo. Falar para eles que, como nós aprendemos ao longo da revista, nós somos chamados para fazer o que é certo. Aquele que tem Jesus no coração, aquele que reconhece, né, que vivia uma vida de pecado, de erro, mas que reconhece que o perdão vem através do Senhor Jesus como Senhor da sua vida, através do seu sacrifício perfeito na cruz, o salvo que recebeu esse presente, a salvação no seu coração, que deixou todas as velhas práticas para trás e agora se reveste uma nova vida em Jesus. Ele segue os conselhos da palavra de Deus. Ele não tem mais alegria em fazer o que é errado, o que desagrada a Deus. Agora a alegria dele é em estar
caminhando nos passos de Jesus, através do exemplo do Senhor Jesus, que é de honestidade, que é de amor à família, que é de obediência, que é de respeito. Então fale para eles que o salvo ele faz o que é certo, ele tem alegria em fazer o que é certo. E não apenas para falar para eles que não apenas para cumprir uma questão espiritual, né, de você estar evoluindo espiritualmente, mas até para a sua própria saúde também física, para a sua saúde emocional. Então os conselhos que nós aprendemos aqui ao longo do trimestre, eles são para que toda a nossa vida, em todas as nossas dimensões, fale para ele, olha, não é só a vida espiritual, é a sua vida física, a sua vida emocional. Tudo isso será abençoado quando você segue os conselhos da palavra de Deus. Você não vai ser dado a vícios, a glutonaria, você não é dominado pelas obras da carne, você não é uma pessoa que caminha sem ter um Deus de propósito na sua vida, você tem um Deus que lhe dá propósito, que lhe dá discernimento para tomar as melhores decisões. Então a vida, o salvo, aquele que caminha segundo a palavra de Deus, ele tem uma felicidade completa em todas as dimensões da sua vida. Isso é glorioso. E aqui no subtópico 2, não se canse de fazer o bem. Aqui eu trouxe até para você um material, professor e professora, que fala exatamente isso, sobre a nossa capacidade de agir, de pensar no outro, seguindo, né, o exemplo maior de Jesus. Eu trouxe aqui, que vai aparecer na tela para você, que faz um material que você pode até entregar para eles, falar assim, olha, agora que vocês são salvos em Jesus, vocês são embaixadores de Cristo, vocês devem caminhar, vocês devem agir como Jesus agiria aqui na Terra. Olha, você pode ver aqui esse material, pode ajudá-los, né, a compreender e até chama a atenção deles. Você pode entregar esse passaporte para eles, para cada um preenche o seu nome, data de nascimento, a sua filiação, a igreja, e fale para eles, olha, agora vocês como pré-adolescentes salvos, que tem Jesus no coração, vocês são embaixadores de Cristo. Então, assim como vocês, se estiverem em outro país, vocês vão ser reconhecidos como brasileiros pelo idioma de vocês falam português, pela forma de vocês se vestirem, né? Pela comida que vocês têm o costume de comer, pela bandeira, né, que vocês se reconhecem, pelo hino nacional que vocês sabem cantar, o do Brasil. É da mesma forma a nossa identidade espiritual. Nós somos cidadãos do céu e quando nós reconhecemos Cristo na nossa vida, nós nos tornamos embaixadores de Cristo. O que é isso? Representantes de Jesus aqui na terra. Então através disso, né, desse entendimento, dessa consciência que você é pré-adolescente, você é um embaixador de Cristo, um representante de Jesus aqui na terra, para anunciar a palavra dele, que levará outros também para morar na Jerusalém celestial, através disso, desse seu trabalho, desse seu empenho, né, na sua vida, com a sua conduta, com aquilo que você fala. Tudo isso aqui na terra, você como embaixador, você estará sendo um discípulo de Jesus verdadeiro. Então isso é importante porque você, através disso, você irá seguir aqui todos os conselhos que nós aprendemos. Você vai aqui, como fala no subtópico A, você vai entender o que é amar ao próximo quando você segue o exemplo de Jesus. Então você se entrega ao outro para ajudá-lo, como Jesus fez, entregando a própria vida. Jesus é o nosso exemplo maior, ele entregou a própria vida por nós, pecadores ainda. Então você entende o que é verdadeiramente amar o seu próximo quando você, né, tem essa consciência de que você é um embaixador de Jesus aqui na terra. Então você se doa ao outro, como tem a história do bom samaritano. O bom samaritano é aquele que parou o que estava fazendo para ajudar ao próximo. Esqueceu, né, afastou os seus interesses, aquilo que ele estava na agenda dele de fazer naquele dia e pensou no próximo, sem ter egoísmo, mas simplesmente por amar, né, por ser ali um ajudador daquela pessoa que precisava naquele momento. E aí o subtópico B, quem é o nosso próximo? E aqui você pode falar de forma bem simples. O seu próximo pré-adolescente são todos aqueles que Deus coloca no seu caminho. Não é apenas aqueles que você já tem algum laço de, né, familiaridade ou que você frequenta os mesmos locais que você. Todo aquele, se você está na rua e alguém está no seu caminho, né? Deus coloca alguém precisando de algo, precisando da sua ajuda, de uma palavra ou do seu sorriso, da sua simpatia, um gesto de amor, né? Um abraço, um sorriso. Ele é o seu próximo.
Então não existe, próximo é quem é da mesma família que eu, da mesma igreja que eu, da mesma vizinhança, da mesma escola. Não. Jesus nos ensina que todos que Ele coloca no nosso caminho são nosso próximo. E nós devemos ser luz para essa pessoa, iluminar, aquecer o outro coração com a luz que está, a luz de Cristo que está no nosso coração. Isso, o subtópico seguinte, não nos cansemos de fazer o bem. É que você fala para eles, sempre que nós fazemos algo, esperando algo, fazemos alguma coisa esperando algo em troca, fazemos um bem esperando algo, ainda que não seja algo material, mas seja um reconhecimento, ou ainda que seja um obrigado, que seja, né? Eu fiz algo, a pessoa nem me falou, nem agradeceu. Tudo bem, é de bom tom agradecer, demonstrar gratidão, inclusive é algo que Deus, né, nos chama a ser gratos aos outros, a Ele principalmente. Mas se você não receber um obrigado, você não deve se cansar de fazer o bem, você não deve ficar triste, né, ficar desmotivado, não. Sempre que você fazer o bem, você vai fazer o bem simplesmente por fazer, porque Deus assim nos chama para andarmos em boas obras. Então você faz o bem primeiro em gratidão a Deus, porque se você está aqui pré-adolescente, se você está com a sua saúde, com a sua vida, com o conhecimento de Deus no seu coração, com a alegria de Jesus, a paz de Deus no seu coração, é porque Deus, pela sua misericórdia, te concedeu essa graça. Então faça o bem por obediência ao Senhor, por amor a Deus, por tudo que você já tem. Não esperando que o outro reconheça, porque se você fizer o bem esperando algo em troca, você vai se cansar. Vai ter um momento que você vai parar de fazer o bem. E é porque você fez pela motivação, pelo motivo errado. Mas se você faz o bem, simplesmente pela gratidão a Deus, né? Toda a obra que Deus fez na sua vida, pelo amor do Espírito Santo no seu coração, que leva você a fazer esse bem, né? Com alegria, com gratidão a Deus, você nunca vai se cansar. Você não vai se cansar de fazer o bem. E é isso que Jesus nos ensina, é isso que a palavra de Deus nos ensina. Nós devemos fazer o bem sem esperar algo em troca. Apenas e simplesmente e primeiramente por gratidão a Deus por tudo que Ele já fez por nós. Porque nós não teríamos nem condições de agradecer a Deus, né? Nem a nossa vida inteira de boas obras, né, de louvor a Deus, seriam capazes de agradecer por tudo que Jesus fez na cruz do Calvário. E aqui no subtópico 3, Deus tem uma recompensa especial para os seus servos. Aqui é falar para eles, olha, Deus, a palavra de Deus tem muitas promessas. Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá presentes, nos abençoa pelo bem que nós fazemos. Ele nada foge aos olhos de Deus. Deus, Ele sonda os nossos corações, Ele vê a motivação que está nos nossos corações e Ele vê tudo aquilo que nós fazemos. Então nós devemos estar atentos a isso. Nosso Deus é justo, nosso Deus é fiel, nosso Deus, Ele gosta de nos abençoar, de cuidar de você, pré-adolescente, em tudo. E Ele vê, Ele contempla, Ele se alegra com todo o bem que você faz aqui na terra, em amor ao próximo, para ajudar o próximo. Então aqui, subtópico A recompensa é certa. Então toda a generosidade, todo o ato de bem que nós fazemos, Deus, Ele contempla. Deus se alegra, isso é maravilhoso. E aí você pode aproveitar e falar para eles, olha, a semeadura do bem que nós fazemos aqui, ela é certa, nós iremos colher frutos aqui na terra e na eternidade. E você pode aproveitar, professor e professora, e falar dos seus testemunhos. Eu tenho certeza que você tem testemunhos maravilhosos, né? Maravilhosos de momentos que você está fazendo, servindo ao Senhor, especialmente na obra, né? E vieram lutas na sua casa, porque nós sabemos que acontece isso, né? Na sua família, e Deus deu vitória. Falar para eles que passou por situações difíceis e apesar de toda dificuldade, Deus te deu paz, né? Para passar e para enfrentar a dificuldade, que teve momentos de perda, mas Deus te consolou e te fortaleceu. Então conte seus testemunhos para Ele, né? De tudo aquilo que você já colheu, né? Que Deus foi fiel, que Deus te recompensou, que Deus te fortaleceu. É um momento especial para você contar, professor e professora, e você relembrar, né? Você mesmo ser abençoado relembrando os seus testemunhos e glorificando a Deus através de tudo que Ele já fez na sua vida. Diz no subtópico B, a generosidade atrai bênçãos maiores.
Aqui você pode, inclusive, relembrar de exemplos na palavra de Deus, de pessoas que foram generosas e Deus abençoou. E aqui eu pincelei alguns, que fala, por exemplo, da Rebeca, lá em Gênesis 24, que quando o servo de Abraão estava procurando uma noiva para seu filho Isaque, exatamente o ato, né, aquela mulher que agisse com generosidade para oferecer água a ele e aos seus camelos, ela seria, né, a resposta da oração, né, a resposta para Abraão de quem seria a esposa do seu filho. Então você fala, olha como a generosidade mudou aqui a vida da Rebeca e fez com que ela tivesse um casamento abençoado com o patriarca Isaque. Falar também de Dorcas, uma mulher generosa, como fala em Atos capítulo 9, falar que era uma mulher generosa que fazia vestidos, né, cuidava das pessoas ao seu redor, fazendo roupas, e ela, né, morreu, mas Deus contemplou aquela mulher e fez com que Pedro fosse até lá, até o seu enterro, e fizesse algo maravilhoso, aquele milagre grandioso que ressuscitou, trouxe vida para Dorcas novamente. E também o exemplo da mulher sunamita, que, né, através de sua auto generosidade com o profeta Eliseu, né, ela dava comida a ele, ela, né, fez um quarto para ele, hospedou, foi hospitaleira com ele, e Deus concedeu a ela um filho, e aconteceu, né, a tragédia dele ter falecido, mas Deus também concedeu nova vida ao filho dela. Deus abençoou a casa dela grandemente, ela teve a alegria de ter o filho dela também com ela. Então você fala para ele, olha, Deus contempla tudo, e ele tem bênçãos maravilhosas. Os conselhos dele são perfeitos porque ele nos conhece. Deus, ele nos fez, ele nos conhece toda a nossa estrutura emocional, nosso coração, nossa mente, como funciona o nosso físico. E o manual, fale para eles, assim como um eletrodoméstico tem um manual, seu computador, seu celular tem um manual, o nosso manual é a palavra de Deus. Então siga, se você quer funcionar bem, né? Como nós podemos falar, funcionar bem, ter uma vida feliz, alegre, siga o manual do seu Criador, aquele que te projetou. A palavra dele está aqui com todo o caminho, com todos os mecanismos para que você tenha uma vida feliz e abençoada aqui na terra e para sempre na eternidade. E finalizando, Deus recompensa os que praticam a justiça, né? O que é justo. E aqui você vai, né, relembrando, como o comentarista traz, você vai relembrando os tópicos, tudo que a gente trabalhou ao longo do trimestre. Honrar os pais, valorizar a família, escolher bem as amizades e se afastar daquelas, né? Se afastar no sentido de você não se vincular, não ter, né, laços profundos de influência com amizades negativas, de pessoas que não querem fazer aquilo que agrada a Deus, fugir das tentações, da preguiça, da mentira, da inveja, ter humildade, ter disciplina. Então você vai relembrando todos os tópicos que foram trabalhados e falar para eles, esse é o manual para a vida inteira de vocês. Esses conselhos é para a vida inteira de vocês, para que vocês tenham alegria e bênção e vitória na vida de vocês. Então nunca se esqueçam, carregue a revista de vocês, essa revista abençoada que nós trabalhamos nesse trimestre, carregue no coração de vocês, porque esses conselhos é para a vida inteira e vão ajudar vocês em todo momento. E como conclusão, né, o comentarista fala exatamente isso, né, que nós devemos dedicar, né, falar para os nossos adolescentes que eles devem se dedicar a colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos nesse trimestre abençoado. E professora, aproveite a oportunidade dessa revista para orar com cada um dos seus alunos, né, tem um momento, né, especial de oração com eles, para que eles possam, né, ter uma vida santa, uma vida de vitória, de bênção, seguindo os conselhos de Deus, que Deus possa repreender todo empecilho, todo obstáculo, para que eles possam colocar em prática tudo que nós aprendemos ao longo desse trimestre, tenham uma vida abençoada, que sejam pré-adolescentes sábios, que sejam pré-adolescentes exemplos onde quer que eles estejam. Então faça uma oração especial com eles, né? Ajude-os em oração para que eles possam ter vitória e realmente colocar em prática tudo aquilo, né, que foi aprendido, que foi ensinado para eles.
E também, como eu falei na aula passada, eu trouxe, né, para que você possa revisar com eles. Eu trouxe um pequeno questionário e, como eu falei, não é nada para pontuar, para disputar, mas para que eles possam relembrar o conteúdo. Isso é importante para eles, para o aprendizado, porque esse é o nosso intuito, né, o nosso objetivo aqui, que eles possam guardar, fixar no coração. Então aqui, ó, você pode ver, são 2 páginas, são 6 questões que você pode estar trabalhando com eles, para que eles possam estar fazendo e você auxiliando, e eles assim vão relembrando tudo aquilo que foi trabalhado ao longo do trimestre e vão fixando o aprendizado. Então isso é muito importante. Então você pode, né, dar alguns minutinhos da sua aula para que eles possam estar respondendo esse material, e aí você também vai, através desse material, entendendo, né, aquele conteúdo que ficou, né, mais bem fixado, aquele outro que talvez você precisa, né, se tiver a oportunidade de retomar depois, e lembrar qual foi o recurso que você utilizou na aula que eles aprenderam, né, fixaram melhor o conteúdo, e vai entendendo o perfil da sua turma. Cada aluno seu é único, cada turma também tem um perfil diferenciado. Então você peça para Deus te dar essa capacidade, a sensibilidade para entender a sua turma e ser um canal de bênção para essas vidas. E também, né, a sugestão do comentarista também é muito boa, que você pegue uma cartolina e você pegue papéis e escreva os títulos das lições, né, em 13 cards, e você vai também colando na cartolina e vai relembrando com eles. Também é uma ótima sugestão. E com isso eu queria agradecer também a presença de você ao longo do trimestre, acompanhando nossas aulas, compartilhando, comentando. Foi uma alegria estar com vocês. Realmente é um privilégio que nós temos, que é ensinar a palavra de Deus, né? Temos desafios, todos nós temos nossos desafios, nossas limitações, mas se chegamos até aqui é porque a boa mão do Senhor esteve conosco, abençoando, fortalecendo, capacitando, e eu tenho certeza, professor e professora, que você, onde quer que você esteja, está sendo um canal de bênção, e Deus está com você aí também, abençoando, fortalecendo, para que sua aula seja uma bênção e que vidas sejam transformadas, vidas sejam fortalecidas e possam permanecer nos caminhos do Senhor Jesus até a volta do nosso Senhor. E com isso eu me despeço, mas já convidando vocês para continuar nos acompanhando no nosso próximo trimestre. Vamos ter, né, aulas abençoadas, conteúdo abençoado para você, para te auxiliar. E também lembrar você, como foi falado aqui na turma dos pré-adolescentes, nós iremos sortear com todos que comentarem ao longo do trimestre da nossa aula. Vamos pegar o nome de todos e vamos sortear e estar enviando para o ganhador um azulejo escrito, né, eu amo o Ministério Infantil, eu amo a EBD, e vamos estar enviando para você, vamos entrar em contato com você. Então você na próxima aula nós iremos anunciar o ganhador e estaremos enviando esse prêmio, né, esse mimo, para que te fortalecer, né, te dar ânimo, te dar uma alegria de você estar, né, nessa caminhada maravilhosa de ser professora da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigada, Deus te abençoe e até a próxima pré-aula da Escola Bíblica. A paz do Senhor.